amigos, companheiros de caminhada aqui no canal Evangelho e Vida, sejam todos bem-vindos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento a Deus e a nossa Mãe Maria Santíssima, buscando a proteção espiritual de que tanto necessitamos, a ajuda, o auxílio, a inspiração. Que Deus nos abençoe a todos neste momento. Paz e bênção para todos vocês. Muito obrigada pela atenção dispensada. Meus amigos, hoje nós vamos para um trabalho de grande relevância. É uma consideração feita pelo grande escritor Humberto de Campos. Vejam vocês, Humberto de Campos, ele faz uma construção literária em torno dos ensinamentos de Jesus. E o livro Boa Nova não podia ser diferente, né? Famoso em suas elucidações, através da pena magnífica de Francisco Cândido Xavier, né? Vamos agradecer a ele nesse instante, que nos traz e que serve de intermediário para estes esclarecimentos de Humberto. Humberto começa com uma história muito interessante. A lição da vigilância. Ora, meus amigos, no mundo de incerteza em que nos encontramos, Jesus, através da inspiração de Humberto de Campos, vou aqui repetir, ele nos convida a desenvolver atitudes de vigilância. Mas são atitudes de constante vigilância. Então, Humberto nos leva a compreender, embasado nos ensinos de Jesus, que ser vigilante não é uma simples atitude defensiva. Veja como ele vai nos conduzir. Preocupante não é isso, mas exercitar o estado mental consciente e cuidadoso e reflexivo e, sobretudo, ponderado. Sem a precipitação das almas ansiosas, mais instinto que razão, não é isso? Os ansiosos são aqueles que vão muito pelo instinto, são impulsivos geralmente. Mas aqui Humberto faz uma reflexão profunda. E nós vamos caminhar com ele e com Jesus nesse instante, porque ele vai nos trazer uma belezura. Prestem atenção. Eu vou ler algumas elucidações só para a gente iniciar, viu? Então ele diz o seguinte: aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos, com o fim de lhes consolidar nos corações. Observemos bem, consolidação. Não era um discurso, era fazer um trabalho de consolidação. Nos corações, os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Aí Humberto vai de uma forma muito poética e diz: naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe. Observem, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que eles falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse. Nós vamos parar aqui um pouquinho para a gente refletir. Ele está dizendo aqui que Jesus confidenciava. Então não era tudo que Jesus falava para a multidão. Aqui para os iniciados, para os seus apóstolos e seguidores e futuros multiplicadores, olha bem, ele estava preparando os seus discípulos, os seus apóstolos. Aí a conversa é bem diferente. Então ele começa e diz: e o que dizem os homens a meu respeito?
Olha, que pergunta incisiva. O que dizem os homens? Quer dizer, o que é que vocês estão ouvindo falar por aí a meu respeito? Então, de alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? Olha que interessante. João respondeu que os amigos o tinham na conta de Elias. Essa é a colocação de João. Veja bem. Regressar ao cenário do mundo depois de ser elevado ao céu num carro flamejante. Uma fantasia também, tudo bem. Simão Zelote relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre João Batista ressuscitado. E Tiago, filho de Cleófas, por sua vez, considerou que o Senhor seria o profeta Jeremias. Todos aí, até aquele momento, vejam bem, eu quero chamar a atenção dos nossos amigos, porque até às vésperas da crucificação, eles não tinham uma noção exata de que Jesus era o Cristo. Observe que interessante, meus irmãos. Eles não tinham, como até hoje muitos de nós ainda não temos. Consideramos Jesus como um profeta, um simples profeta. E tem gente aí dizendo que ele era médium, tem gente falando o que quer. É claro que a gente não vai colocar Jesus tão distante da nossa compreensão. Este não é o objetivo, também não é o de Humberto de Campos, né? Então, Jesus colocou, olha o que Jesus coloca nesse seu diálogo. Os homens se dividem nas suas opiniões. Então, as opiniões dos homens são as opiniões deles. Mas Jesus queria saber, ali, naquele momento, o que é que eles entendiam. O que é que eles estavam entendendo. Inclusive para prepará-los para o que viria depois. Para o que viria depois. Que tendes para vós, eu vou ler aqui para vocês verem que interessante. Que tendes comungado comigo a todos os instantes. Quem dizeis que eu sou? E vocês, que estão em minha companhia, que comungamos, que pescamos juntos, que fazemos as nossas refeições, que temos os nossos diálogos secretos porque não era para a população, era só para eles. O que é que vocês dizem? E vocês, o que é que vocês dizem? Observe que interessante. Simão Pedro, certa complexidade, né? Ficaram abalados. Simão Pedro, porém, olha o interessante. Simão Pedro colocou o seguinte. Impulsionado, nós vamos ler aqui na íntegra. Impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente. Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Olha, Simão estava inspirado. Simão, muito raramente, estava ali inspirado. Porque Simão era muito precipitado, assim como nós o somos até hoje, não é? Então, Jesus respondeu, bem-aventurado sejas tu, Simão. Disse-lhe Jesus, envolvendo no amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus, olha que interessante, neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejais, pois começam a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre esta fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra elas jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Aí Simão sorriu satisfeito, né? Pensando que ele estava com tudo. Na verdade, aquele foi o momento em que ele se inspirou. Ele se permitiu ser o porta-voz dos ensinamentos dos céus, das energias superiores que o tocavam naquele instante. E ele se considerava como um triunfo espiritual. Prosseguiu esclarecendo a comunidade, Jesus continuou, dizendo, no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecia o cristianismo, assentaria suas bases no futuro.
Gente, eu costumo dizer aqui e repetir. Eu estou fazendo uma interpretação ao pé da letra. Jesus está dizendo que o santuário, o coração do homem é o santuário do cristianismo. Ele não veio falar em igrejas, ele não falou em altares, ele não citou religiões. Ele não está buscando aqui as opiniões dos homens. Está sendo claro aqui, o santuário do cristianismo seria no espírito, no santuário, no interior do espírito do homem. Olha que interessante. Jesus está aqui colocando, como em muitas das suas passagens, inclusive na Samaria, que os verdadeiros adoradores do futuro adorarão em Deus, em verdade, no altar dos seus corações. Então é muito bom que a gente passe a seguir por estas linhas consoladoras, claras e objetivas. Então, nesse sentido, praticar a vigilância significa o quê? Nos dedicarmos a atitudes em comunhão com a vontade de Deus. Então, ficaria mais fácil sermos esses intérpretes, olha o que nós vamos concluir aqui, que não apenas falam, mas que vivenciam estes preceitos divinos no seu dia a dia. Então, ser vigilante, gente, não é ficar de olho no perigo, na expectativa do que poderá acontecer de ruim, porque geralmente a vigilância é em torno dos perigos, não é por aí. É estar interpretando constantemente e vivenciando essa mensagem, essa vontade de Deus. Isso é estar vigilante. É estar vigilante. Então, Jesus nos convida neste momento a prosseguir quando ele elogia, não é? Que vem antecedido dessa necessária consolidação. Observe, para que a consolidação, que é a prova, para que a gente passe adiante para outros aprendizados, nós precisamos também de estímulos. Olha que Jesus vem aqui falar para todos nós. Ele elogia. O elogio é dizer sim. O elogio é convidar o irmão, o aprendiz, aqueles que seguem conosco, diante de boas atitudes, a prosseguir, realizando. Aí você fortalece esta luz interior, você vivifica o Cristo interno, que é Deus no coração do outro. Viu como Jesus colocou? Elogiou, bem-aventurado Pedro, bem-aventurado és tu. Pedro ficou cheio de si, não é? Uma vitória espiritual, sim, até certo ponto, sim. Só que precisamos permanecer vigilantes e não deixarmos baixar a guarda, que nós vamos ver mais adiante com este exemplo, que eu chamo a atenção de vocês. Esta passagem é muito interessante, porque ela vem falar muito de perto aos nossos corações. Então, observe, Jesus não estava a fazer naquele momento uma pesquisa de opinião. Vocês já notaram? Quando ele perguntou, o que dizem os homens sobre mim? A pergunta é, que dizem os homens quem eu sou? Aí, veja bem, nos remete a uma informação muito importante e mais profunda. No primeiro momento, os discípulos partem da perspectiva do que dizem os outros. É uma experiência fora de uma experimentação pessoal, não é? Eles não têm uma experiência espiritual. Os homens, os outros homens, Jesus deixou bem claro, têm as suas opiniões pessoais, mas não tem como aqueles discípulos de Jesus uma experiência espiritual. Agora, eu lhes pergunto, essa notificação trazida por Jesus, muito bem desenhada por Humberto de Campos, em sua sintonia superior, não está falando aos nossos corações?
Nós que estamos convivendo com o Cristo, aprendendo com o Cristo, nós temos com eles uma experiência pessoal. Tanto quanto os apóstolos tiveram naqueles tempos antigos, dos primeiros cristãos, tempos difíceis, muito mais difíceis do que os nossos tempos atual. Nós vamos ver que sim. Então, no segundo momento, Jesus vai perguntar aos discípulos. E perguntaria também, meus amigos, a todos nós aqui presentes, não é? Eu e vós, eu tenho comungado comigo, vós, todos os instantes. Eles estavam na companhia de Jesus. Ele queria saber. Era muito importante para o Cristo que ele partisse com esta convicção, com esta certeza, com esta prova. No entanto, nós sabemos que foi diferente. Vamos ver que não foi assim. Jesus teve um trabalho incrível, muito grande, para resgatar estes senhores do aprendizado divino e até hoje permanece conosco, falando às nossas consciências, e nós continuamos invigilantes. Invigilantes. O que é essa invigilância? Nos afastando da lei de Deus. Simples assim. Simples assim, não é dizendo, preconizando um sistema religioso. Então, Pedro faz aquela declaração, mostrando o nível mais profundo de entendimento, que é um novo nível de consciência. É ou não é? É. Mas este nível de consciência, meus amigos, permaneceu com Pedro? Não permaneceu. Estes níveis de consciência que nós temos, de formas estanques, permanecem conosco? Não. Às vezes nós estamos lúcidos, saudáveis, conciliadores. Em outros momentos, olha, nós deixamos cair a peteca e oscilamos vergonhosamente, em detrimento de tudo aquilo que nós já aprendemos até hoje com Jesus. Pelo menos, se não aprendemos, estudamos. Então, essa oscilação, ela é natural. Até certo ponto, ela é compreensível. Mas nós já estamos caminhando, como nos chamam os espíritos elevados, esclarecedores, para que a gente passe a observar um padrão comportamental mais estável, mais equilibrado, sem estas oscilações. Então, a partir desta reflexão, nós podemos concluir que a mensagem de Jesus não se trata só de uma leitura reflexiva. Perceberam aqui? Mas uma consequente ampliação do nosso nível consciencial e evolutivo. Até hoje estamos aprendendo com Jesus? Estamos ampliando a nossa consciência ou estamos apenas fazendo uma leitura reflexiva e pronto? Ficou por aí, não é? Então, é muito importante o que Humberto de Campos vem nos trazer nesta passagem de hoje. Então, no mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo, observe, ele ia partir, ia haver um desatamento desses laços, um rompimento desses laços materiais, com a morte de Jesus. Eles iam sofrer muito. Então ele diz, amados, importa que eu vos esclareça o coração. Olha que beleza. A fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Estamos ou não estamos confundindo até os dias atuais? Estamos vivendo uma época de certezas, meus amigos. A morte nos deixa muitas vezes confusos. Questionamos, como nós vamos ver aqui, a vontade de Deus, questionamos a justiça divina e nos equivocamos pensando que tudo é sofrimento. Que aprender com Jesus traz sofrimento para as nossas vidas, quando é o contrário.
Porque nós estamos num mundo muito materialista, muito mecanicista, muito capacitista também. E precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado com a lei de amor, tomando cuidado com aquilo que nós fazemos, com o que nós pensamos, com aquilo que nós estamos trocando. Então, aí veja bem, está escrito dizer, eu coloquei aqui em negrito para a gente chamar atenção, está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Se ele fugisse, seria covardia. Como ele iria testemunhar para a humanidade? Infelizmente, foi assim. O Cristo veio e nós matamos o Cristo. Nós, humanidade, matamos o enviado de Deus. Foi o antissistema. Foi o sinédrio horroroso, criminoso. E nós estamos, hoje, até hoje, como aqueles discípulos, questionando. Então, veja bem, disse aí Filipe, eu vou chamar sua atenção para a fala de Filipe. Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho. E não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Olha, gente, que interessante. Como pode acontecer um homem como Cristo justo, um filho de Deus, morrer de uma morte infamante numa cruz, sofrer? Não é isso que nós perguntamos? Como é que pode pessoas tão boas sofrerem? Não é? Como é que Deus permite uma coisa dessas? É isso que nós estamos todo momento ouvindo por aí. E se não o dizemos, muitas vezes nós estamos sendo testemunha de pessoas ao nosso redor que estão questionando a justiça divina. Ah, como eu sofro! Ah, como eu padeço! Deus não está sendo justo comigo. Eu estou sendo tão certinho. Então Jesus diz, eu vim ao mundo para o bom trabalho. Mas, meus amigos, o que é que a gente pode se perguntar ainda? Aí Jesus diz, acreditais, olha que beleza de significado, não é? Parabólico, aqui Humberto coloca. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que aprendesse-lhe a voz amiga lá da praia, em segurança? Observem, como é que nós vamos? Ele está aqui testemunhando, ele veio bater firme conosco, com nossa humanidade, junto, caminhou junto, vamos adiante, coragem. No meio da tempestade, ele estava lá, acalmando a tempestade. E todos nós, discípulos, também ainda no olho do furacão, e Jesus ali, altivo, o Cristo que é a luz, que representa a orientação divina em nossas vidas. Então, como é que nós podemos auxiliar ao náufrago que está sofrendo, dizendo, né? Lá da praia, você está na segurança, o que é que você vai fazer? Olha que interessante. Aí vem Jesus e diz, para salvá-la, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com exortações, venha, saia daí, não é? Salve-se quem puder. Olha bem, não é exortando que nós vamos ajudar os nossos irmãos em sofrimento. Veja bem, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Como é que nós vamos salvar um afogado? E se esse afogado for alguém da sua grande estima, um filho, por exemplo, o que é que você faz? Se joga na água e vai junto. E vai junto.
e segura, de preferência puxa pelos cabelos. Tem que ter uma técnica, tem que saber auxiliar, tem que ter um comando mental e não se envolver com o náufrago, não se envolver com quem está naufragando, mas caminhar junto e não ficar lá da praia, no conforto, naquela maresia, dizendo: venha, confie em Deus, que toda a tempestade vai passar. Ele lá e você de cá. Cada qual no seu cada qual. É por aí? Não é assim. Então Jesus está chamando e eu estou achando muito importante esse momento. Glorioso este estudo comparativo que Humberto de Campos traz para nós. Jesus justificou, sim, eu vou sofrer também, como vocês. Observe, e todos iriam sofrer depois. Todos iriam. Então ele diz: o fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso. Prestemos bem atenção. Se nos pomos a examiná-la, muitas vezes guiados por observações inoportunas, julgando aqueles que sofrem. Observações inoportunas, nós estamos agravando o peso daqueles que sofrem. Olha que momento lindo, gratificante. Então, Messias adianta, aqui eu vou só ler esse pedacinho. Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Esse momento não é um momento de triunfos. Este momento que nós estamos aqui na terra, ainda um mundo de provas e expiações, não é para triunfos e glórias, não. Isso não quer dizer que você não tenha vitórias, que você não sorria, que você não cante, não dance, mas não é um momento de vitórias. Por agora, porque nós não estamos no mundo de regeneração. Nós não estamos ainda no mundo feliz. Entenderam qual é a questão? Se nós não percebermos esta realidade, vai ficar difícil. Se nós não tomarmos consciência do padrão comportamental do mundo em que nós estamos, vai ficar difícil, meus amigos, atravessar as dificuldades. Vai ficar muito difícil que a gente mantenha uma vigilância saudável que nos garantirá vencer os obstáculos, vencer os perigos do mundo de provas e expiações. Então, veja bem, por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Ele sabia de tudo. Ele não enganou para os discípulos, ele não enganou para ninguém. Ele disse: o mundo é um mundo onde haverá traição, onde vos levarão até onde não queredes ir, contra a vossa vontade, a força. Perceberam? É um mundo de dificuldades. Não tenhamos ilusões. Então, veja bem, como é que nós podemos até aqui, meus amigos, compreender a lição da vigilância? Num primeiro momento, no contexto histórico que Jesus vivia, aos poucos dias de sua paixão, quando ele preparava o grupo para o impacto da separação e da maneira como a separação se daria. Veja bem que impacto. Eu estou colocando isso para que a gente passe a perceber que nós passamos também por duras provas. Sofremos muitos impactos e recuamos. Vamos ver que nós recuamos. Então, Humberto de Campos narra que Jesus não iludiu seus discípulos. Não iludiu, foi claro. Então os apóstolos estranharam. E Simão, que amava Jesus, a maneira dele, né? É claro, o velho pescador, a maneira dele, ele disse assim: mas Senhor, será que Deus em sua suprema bondade permitiria isso? Olha Simão aqui já caiu
caiu naquele nível de consciência e já passou a temer, a não acreditar na justiça de Deus. Vacilou, vacilo feio. Deus seria injusto a tal ponto, Senhor, de permitir? Eles não estavam encarando, porque só quando vira coisa feia, cada um foi para o seu lado. Então foi nesse instante que Jesus disse para Simão que Simão estaria com os inimigos da luz, não é? Jesus disse naquele momento: olha, se antes ele estava inspirado por Deus, que este é o momento de vigilância, que nós precisamos abrir a nossa consciência de relação, sobretudo, né? Nesse momento, Jesus ordenou que Pedro se afastasse dele para não enfraquecer. Então, nos momentos de provas dolorosas, Jesus está aqui a nos ensinar. Não permita que pessoas oscilantes, vacilantes, incrédulas, assim como Pedro naquele momento, dificulte o seu trabalho de vencer as suas provas, duvidando da justiça divina. E Jesus diz: afasta de mim, para que ele não enfraquecesse. Então, no primeiro momento, nós temos um momento preparatório do colegiado, que é a ruptura dos laços materiais. Ele voltaria para os círculos de luz, subiria ao Pai, e os apóstolos ficariam para consolidar os princípios do cristianismo na Terra. Este trabalho de consolidação teria que ser na base da renúncia. Disse ele: aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. E nós estamos vendo que todos pagaram, meus amigos, um alto preço pela adesão àqueles princípios. Então, este é o momento reflexivo de análise. Então, o nosso momento histórico atual, que nós estamos atravessando, que, como eu já disse anteriormente, é um tempo de incerteza, de muitos desafios. Jesus já deixou desenhado o futuro dos seguidores, dos discípulos da Boa Nova, do Evangelho, dos seus padecimentos na mão dos injustos. Foram séculos de perseguições, sofrimentos historicamente registrados. E só que hoje, na atualidade, nós não estamos mais na boca dos leões. Nós não vamos estar mais em arenas. Nós não vamos ser crucificados, mesmo porque as leis já permitem a nossa liberdade de culto. Existe uma lei federal datada de 21 de janeiro, que consagra o dia 21 de janeiro ao dia da luta contra a intolerância religiosa. Agora, o que é que está acontecendo? Tem leis, mas os homens não estão cumprindo nem as leis divinas, imagina a lei dos homens. Nós ainda vivemos e sentimos essa intolerância religiosa no mundo. Igrejas estão sendo fechadas, cristãos continuam perseguindo os cristãos. Hoje o desafio, meus amigos, de vivenciar o cristianismo já não é mais no entrechoque com os inimigos. Não. É a porta estreita. Agora nós vivemos a porta estreita dos relacionamentos humanos, situando nessa convivência com os amigos. Não são mais os inimigos que nos perturbam, que nos decepcionam, que nos caluniam, que nos perseguem. Difícil, meus amigos, diz lá Humberto de Campos na fala de Jesus, não é vencer os inimigos, difícil é vencer com os amigos. Nós já falamos isso aqui muito. Difícil é vencer com aquele que nós consideramos relações de amizade, que nós consideramos como amores, como afetos. Este é um momento difícil. Então é preciso que reflitamos no duro e cruel momento
da solidão do Cristo. Porque nós também pagamos esse preço. Nós também sofremos a solidão daqueles que nos abandonam, porque não compartilham conosco dos nossos ideais. Perceberam? Que dificuldade, que dificuldade. Então, Jesus, veja bem, reside aí é que reside o maior testemunho da invigilância. Pedro protagonizando o invigilante, aquele que em determinado momento sugere um estado de consciência elevada e reconhece o Cristo como enviado de Deus. É o que nós fazemos, não é isso? Observe. Em outro momento, a exemplo dos cristãos que oscilam entre a fé e a dúvida. Ele questiona a bondade divina e oscila entre a fé e a razão. Mas será que esse Deus é capaz de permitir que o seu filho bem-amado sofra tamanha injustiça? Se nós estamos no mundo de homens ainda injustos, quando ele negou o mestre, desconhecendo-o covardemente. Mas isso é para falar mal de Pedro? Não. É para dizer que o Pedro é humano como nós, todos nós. Possivelmente, maravilhosamente humanos e incoerentes. É o momento de nos questionarmos. Seria desamor? Seria desamor esta negação de Pedro, esse afastamento? Essas amizades que se distanciam? Vocês já perceberam quantos amigos se distanciam também de nós? Eles têm medo. Eles têm medo muitas vezes. É preciso compreender. E Jesus compreendeu tudo isso. Não, meus amigos, não era uma questão de desamor, mas é uma questão de mais amor. Eu devia ter amado mais, eu devia ter sonhado mais, eu devia ter brincado mais, eu devia ter partilhado mais as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus desencantos. Eu devia ter acalentado mais as dores dos meus amigos que partiram, assim como Jesus. Eu devia estar com eles no sacrifício, ombro a ombro, chorando com eles, sofrendo com eles. Viu como é difícil vencer com os amigos? Este é o tributo doloroso da nossa invigilância, quando temos medo de partilhar a dor do outro, de acolher o outro. Não precisamos de palavras, bastava dizer: eu estou aqui, olha somente, fica do lado em silêncio e não diz mais nada. E se for preciso, faz como Chico Xavier, ele ia para os sepultamentos, sentava-se lá junto com as senhoras que estavam chorando os seus mortos e chorava copiosamente. E como chorava! Os meus amigos, os meus familiares, os meus vizinhos, os meus supostos inimigos, tudo fica para depois. Amanhã, talvez, quem sabe, um dia nos encontraremos. E aqui fica uma grande questão. E pergunta Felipe, nessa excelente construção literária do mestre Humberto de Campos, toda essa entrega de amor, e esse amor e sacrifício, terão sofrimento como recompensa? Olha o que Felipe pergunta a Jesus. É tudo uma questão de ponto de vista, meus irmãos. O sofrimento é o resultado da má administração da nossa liberdade. Quando deviam os apóstolos seguir com Jesus, de perto, se afastaram.
Quando os nossos amigos sofrem, nós nos afastamos, não temos tempo. Temos medo do sofrimento do outro, né? Então Jesus diz, dizendo para Filipe, eu vim ao mundo para um bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Meus amigos, aquele que age, como diz a nossa amiga e mestra Joana de Ângeles, com as diretrizes enobrecedoras do Evangelho de Jesus, estará cuidando de sua consciência vigilante. Agir de conformidade com as diretrizes enobrecedoras do Mestre Jesus. Isso é estar vigilante. Não é abandonar o Cristo. E não estamos falando no momento do sacrifício. Estamos falando agora, na atualidade. Não é abandonar os ensinamentos. Permaneça, como nos diz Joana, permaneça seguindo estas diretrizes enobrecedoras. Nessa consciência vigilante, que é uma constante vigilância. Então, eu não reajo. Eu penso e reflito antes de agir. Meus amigos, que momento é este que nós estamos passando? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tolice, loucura, insensatez abandoná-lo, sobretudo nos atuais momentos pelos quais estamos passando. É temeridade de nossa parte. Esquecê-lo entre as sombras do mundo, pior ainda, é chorar de saudades de Deus, quando Ele diz, bem-aventurados os aflitos. E esse caminho da aflição, quando choramos, não choramos as dores do mundo, choramos porque sentimos saudades do Deus que Jesus nos ensinou a conhecer. E nos afastando dele, sentimos saudade. Então, meus amigos, eu não estou trazendo respostas para ninguém. Acredito que Humberto de Campos também não. Mas eu sigo com Jesus. E você, o que escolhe? Simples assim. O momento é decisivo. Para não chorar depois. Mas para se alegrar sempre e sempre. Que Deus nos abençoe. Gratidão. Deus da misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Guarda-me o silêncio interior em que procuro ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda possuo. Diante dos outros, consente, ó Pai, que eu te assinale o infinito amor, valorizando minha modéstia através daqueles que me concedem afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faz-me vê-los como sendo instrumento de trabalho dentre aqueles com quem me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir-te para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escute os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia
os recursos iluminados dos oceanos de mundos e de seres que construíste no universo. Concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir a luz no brilho eterno da criação.